Arro, mulheres queridas, como que vocês estão? Viajandinha, quanto tempo, né? Então, quanto tempo? Tem uns 15 dias que eu não gravo Viajandinha, apesar de já ter saído 2 vezes para fazer essa pequena viagem, né? Mas eu não senti vontade de gravar. Eu tava num silêncio. Aí fui curtindo a viagem, ouvindo música e refletindo. E na última viajandinha que eu gravei, vocês lembram que eu tava assim mais recolhida, que eu tava sentindo essa vontade de interiorizar. E aí eu quero aproveitar para falar sobre isso para vocês, sobre os nossos ciclos. Deixa eu mexer aqui, peraí. Ajeitar aqui. Sobre os nossos ciclos. Sobre que nós não somos lineares, né? Essa coisa de você fazer todo dia a mesma coisa, da mesma forma. Isso que foi ensinado pra gente, é a maneira que nós fomos adestradas e adestrados, toda a humanidade, né? Com esses equívocos de a gente funcionar de uma forma linear. E as exigências que a gente sente internamente e na própria sociedade e de tudo que nos cerca, que foi condicionado dessa forma, para que a gente viva dentro desse aprisionamento que é funcionar de uma maneira não natural e não cíclica. Se a gente olhar para a natureza, como que a natureza funciona, não tem nada vivendo assim mecanicamente, né? Tudo é cíclico, tem as fases, né? A gente tem a fase do dia, cada dia é diferente do outro. A gente tem a fase da noite, a gente tem as fases lunares, a gente tem as fases das marés, né? Que tem a ver com as fases lunares também. E a gente tem as nossas fases interiores, os nossos próprios ciclos de recolhimento e de morte e renascimento, aquela fase que a gente está mais para fora, a fase que a gente está mais para dentro. E eu pergunto para vocês, como seria a gente viver segundo essas nossas fases, segundo esses nossos ciclos, né? Eu já vivo assim há algum tempo, eu não me forço para fazer as coisas. Tipo, a gente está aqui na nossa conversa da viajandinha, né? E hoje eu tava muito afim de gravar, eu tava muito afim de ficar falando, então eu tô gravando aqui para vocês. E esses últimos, ó o gavião, arro! Salve o gavião, voando, ele tava planando, ele tava aterrissando, mas planando, né? Aquele gavião rei. E os últimos 15 dias eu tava muito introspectiva. Muito. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, eu tô levando a Bebel para tomar banho. Eu tava muito introspectiva, né? Refletindo. Eu tava também sob
uns efeitos, uns impactos de memórias que eu estava olhando e limpando e descondicionando. E por conta de eu fazer esse trabalho com as constelações familiares, de fazer a facilitação, né? E são muitas constelações, tem um momento que a gente precisa descansar e processar tudo isso. E aí deu um baque no meu corpo assim, e semana passada eu passei uns 3 dias me sentindo bem pesada. Teve um dia que eu passei deitada assim o dia todo, descansando, né? E eu já sei que é assim mesmo que a gente funciona. Você vê, eu abri a janela, aí a danada foi pro outro lado. Então fica só assim, no ar-condicionado mesmo, Bebel. Vem menos barulho lá de fora. E eu tava me sentindo tão pesada que eu falei, gente, será que eu adoeci alguma coisa? Eu falei, não, mas não, era o corpo precisando parar, né? Então é importante a gente saber que nós não somos máquinas, nem homens nem mulheres, né? E principalmente as mulheres, que elas entraram nesse processo de funcionar como se fosse um trator, inibindo a sua menstruação, muitas delas interrompendo, né, com medicamentos e tudo. Então são mulheres que não vivem os seus ciclos e têm dificuldade também de viver os ciclos aqui fora, como iniciar coisas, terminar coisas, fecharem, assim, saírem de determinadas relações ou de relacionamentos, iniciarem projetos, terminarem projetos, coisas assim. Isso tem a ver com os nossos ciclos, né? Então a gente precisa entender que a gente não é máquina, que a gente tem um corpo que a gente precisa honrar, que a gente precisa cuidar bem. A maioria de nós não cuida bem ou não cuidou bem, como eu, por exemplo, não cuidei bem do meu corpo, né? Até um determinado momento em que eu comecei a olhar para isso, que eu comecei na busca espiritual, que eu comecei na busca da consciência. E aí o corpo também é um momento que a gente tem que olhar para a gente poder criar saúde e qualidade de vida, né? Que não tem qualidade de vida se você não tiver saúde, se você não tiver consciência, se você não tiver prosperidade. Uma coisa está ligada à outra. Então, é muito importante a gente viver os nossos ciclos e ter tempo para parar, ter tempo para descansar. A maioria de nós está vivendo uma vida ainda que está correndo para apagar incêndio, né, gente? E quando a gente entra nesse hipnotismo coletivo da Matrix, a gente cria uma vida de zumbi que é feita para consumir e para comprar e para se comparar com as outras pessoas e competir com as outras pessoas. E aí o que acontece? A gente perde a noção verdadeira do nosso eu, a gente se desconecta da nossa fonte. A paisagem aqui é linda nessa parte da serra. São montanhas e montanhas, uma sobreposta assim, que você vai vendo ao longo, dá vontade de voar, assim, é uma coisa linda. Graças a Deus, olha, eu até me emociono, tanto que eu quis viver num lugar assim, né? E como que isso se realizou na minha vida, não por nada mais, por eu ter feito os projetos que eu fiz, por eu ter me comprometido comigo mesma, por eu ter soltado um monte de coisas que eu soltei,
E então manifestar e materializar isso, né? É maravilhoso. Ai, ai. Então a gente precisa ter essa noção de descansar, de parar, de refletir. E como eu estava falando sobre o consumismo, a competição, a gente sai do nosso eu, esquece da gente. Esses tempos de parada, né? Por exemplo, esses 15 dias últimos que eu estava bem reflexiva, como que a gente vai tendo consciência da não consciência. Porque o tempo todo a gente está absorvendo não consciência, que vem do lado de fora. Não consciência, não consciência, não consciência, distorção, distorção, distorção. E o nosso eu verdadeiro, ele precisa estar muito fortalecido para que ele tenha força e você, com teu ego, você ouça ele, né? A maioria de nós não faz esse treinamento de fortalecer o eu, e aí a pessoa vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. E nesses últimos 15 dias foi muito rico, muito auspicioso, né? E teve uma hora que eu falei assim comigo: nossa, como que a gente pode se perder da gente de forma tão fácil e tão rápida? Que as memórias, gente, elas são como ervas daninhas num jardim. Elas nascem o tempo todo e a gente precisa estar retirando o tempo todo, o tempo todo, né? O tempo todo. Deixa eu esquentar um pouco a situação aqui. Então, a gente precisa estar num estado de vigília pleno para a gente não se deixar influenciar pelas memórias, para a gente não se deixar influenciar por movimentos sem consciência de antepassados que vêm o tempo todo, assim, são ondas, sabe? Ondas que vêm. Para a gente não se deixar impregnar pelos conceitos de outras pessoas, pelos achismos de outras pessoas. Então a gente tem que estar em constante movimento de acordamento. E se perguntar volta e meia: verdade, eu estou plenamente consciente disso aqui agora? Né? Sim, estou. Ou então não estou. Estou me deixando enredar, né? Enredar por algo que não é meu. Então é muito importante isso. E para a gente viver os nossos ciclos, nós precisamos prosperar. E para prosperar, nós precisamos nos educar. Nos educar. Ninguém prospera se não tiver uma educação financeira e uma autoeducação, uma autodisciplina de saber lidar consigo mesmo e com as memórias condicionadas de não prosperidade e de condicionamento para viver nesse externo,
compreendem? Quando a gente fala prosperidade, quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de criar uma vida de luxúria, que é o que a maioria das pessoas cria quando começa a ganhar dinheiro, né? Sabe aquele novo rico que nunca teve, aí quando tem, mete o pé na jaca, né? E prosperidade não é isso. Isso aí é consumismo, isso aí é pessoa que deslumbre, né? A pessoa que está deslumbrada. Então, prosperidade é você viver abundantemente, você viver de forma abundante. É você usufruir a plenitude da vida. Óbvio que vai ter recursos financeiros nesse lugar de abundância e prosperidade, né? Ho'oponopono, né, gente? Aqui nesse ponto da estrada eu tô percebendo interferência espiritual. Então vamos fazer uma limpeza aqui. Ho'oponopono, ó, bem pesado. Verdade, tem entidades aqui. Entidades, quem são vocês? Quem foram vocês no passado? E antes disso, e antes disso, e antes disso. E antes disso, e antes disso. Quem serão vocês no futuro? Vocês precisam ir para lá agora. Na chama violeta. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. A gente tem que estar sempre atento ao que é nosso, ao que não é nosso. Quando muda de repente a vibração, né? A gente está consciente e aí fazer uma limpeza ou fazer uma oração da maneira que a pessoa preferir, da maneira que a pessoa escolher, né? Da maneira que ela acredita. Porque a gente está sempre suscetível a esses campos, né, energéticos, esses campos, essas dimensões espirituais, tudo isso. E a gente vai passando e vai percebendo isso, principalmente as pessoas que são sensitivas, né? Então, se a pessoa é sensitiva, mas ela nem sabe que ela é sensitiva, aí a pessoa começa a ficar desequilibrada, daqui a pouco tá indo no psiquiatra, tomando remédio e nem sabe que é por conta da sensibilidade, da sensitividade, né? Então, se a pessoa busca e começa a conhecer essas coisas, ela vai ver que ela está percebendo esses campos. Bom, então voltando para o descanso. Agora eu pergunto para vocês: vocês sabem parar para descansar? Ou quando vocês param, vocês se sentem culpadas, né? A mulher é um bichinho danado para isso. Ah, não, eu parei, comecei a me sentir culpada, não é certo, não é certo. Precisa trabalhar isso, né, gente? Caminho de autoconhecimento. Eu estava falando com as mulheres do Círculo de Mulheres no outro dia sobre quando a gente faz um trabalho de limpeza de memórias ou de constelação familiar, por exemplo, numa pessoa que está no caminho do autoconhecimento e está de momentos nossos, né? Como eu na semana passada estava mais pesada, eu passei 2, 3 dias assim
descansando mais, ficando deitada mesmo. Teve um dia aí que eu passei deitada o dia inteiro. Deitei no sofá, fiquei o dia inteiro deitada no sofá. E ao invés de, por exemplo, a pessoa tava lá descansando, ficar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Não, ela para, ok, eu tenho que fazer isso, que é isso que eu tô fazendo. Eu estou deitada descansando, né? Parar de ficar rejeitando o tempo de pausa, o tempo de descanso. Então a mandala lunar é muito importante para a gente entender os nossos ciclos e perceber que, por exemplo, todo mês nós temos ciclos parecidos, né? Por conta do nosso ciclo menstrual. Então isso é muito importante também. E a gente vai perceber que em determinados momentos do nosso ciclo mensal, nós temos momentos que a gente fica mais para dentro, mais interiorizada, fica mais emotiva. Tem outros momentos que a gente fica assim, né, com mais energia, mais expansiva, mais para fora, ou até mais eufórica também. E aí no mês seguinte vem tudo de novo, vem aquela parte mais para dentro, depois vem aquela parte mais para fora. Isso é muito importante, né? E nesses últimos 15 dias que eu dei as pausas, né? Cumpri com os trabalhos das constelações. E já tinha gente agendada, né? Mas agora, por exemplo, essa semana, eu organizei a minha agenda para eu ficar 15 dias sem fazer constelação. E os próximos agendamentos vão ser daqui a 15 dias. Eu tenho vaga ainda para constelar no sábado. Uma vaga e uma vaga para terça-feira que vem. Aí depois eu vou dar 15 dias. Não é para processar tudo, todas essas curas, todas essas harmonizações que eu vou facilitando nas pessoas e que isso é facilitado no meu campo também. Eu preciso descansar tudo isso, né? E outra coisa que eu tenho me organizado para agendar os mergulhos com a ayahuasca. A gente tem um encontro de agosto que já está com as vagas esgotadas. E eu abri, já está lá no site, a próxima data, que é em novembro. Então, para as pessoas que querem vir fazer o mergulho com essas medicinas da floresta, é importante se anteciparem, né? Porque aqui em São Francisco Xavier, lá em São Francisco Xavier, as pousadas elas ficam muito cheias finais de semana. Então, se a pessoa deixar para cima da hora, ela não vai conseguir uma pousada. E os mergulhos eu estou fazendo assim, a gente chega às 9 horas da manhã e passa o dia fazendo todos os processos com as medicinas, e o trabalho termina lá para as 10, 10 e meia da noite, é que a pessoa vai sair lá da Casa da Águia e vai para uma pousada, né? Dormir, descansar, e no dia seguinte ela vai para casa. Então ela precisa ter reserva de pousada com antecedência, tá? Então quem vê lá no site fala, eu vou, é em novembro, é dia 25 de novembro, quando for novembro eu vou ver. Quando for novembro já não vai conseguir mais pousada e de repente nem vaga lá pro trabalho. Então a gente precisa das águas, e outra que pode mergulhar lá no fundo, que consegue segurar o ar, prender a respiração e ir lá no fundo. É assim que é o caminho do autoconhecimento.
Quanto mais a gente começa a se descobrir, tirar as cobertas, tirar as crenças, as limitações, a negatividade, mais a gente consegue adentrar, Bebel, aqui, ó, me fuçando para eu abraçar ela. Né, Bel? Mais a gente consegue adentrar os nossos mundos interiores e as nossas sombras para a gente poder limpar. E o que vai aparecer? Vai aparecer o nosso eu verdadeiro, nossa fonte, né? A nossa alegria, a nossa gratidão por estar vivas, por estar nessa experiência de descoberta, né? Que nesse mundo a gente passa por todos esses testes, né? De consciência e de não consciência, de dualidade, de julgamento, tudo que a gente vai experimentando para a gente poder encontrar o caminho do meio. E quando a gente acorda para isso, a gente reconhece isso, é maravilhoso, né? Que a gente não está mais cega no mundo, não está mais cega. A gente está agora em outro nível de consciência e sabendo olhar tudo que tem por trás dos acontecimentos, né? Tem a pessoa que vê apenas os acontecimentos quando ela vê de verdade, quando ela já consegue sair da mente e não fica projetando a mente nos acontecimentos. E aí depois ela vai poder ver o que acontece por trás dos acontecimentos, né? Que aí ela vai percebendo-se diante dos acontecimentos e o que acontece no estado emocional dela quando acontecem as coisas. E aí é maravilhoso. Cada vez ela vai se corrigindo, se observando, e aí ela vai expandindo a consciência. É muito maravilhoso. E para isso a gente precisa viver os nossos ciclos, dar as nossas pausas, não se obrigar a fazer as coisas e sentindo, né? Mas como eu estava falando, tem pessoas que já estão vivendo, a maioria delas já está vivendo num condicionamento e num aprisionamento tão forte que para ela criar isso na vida dela, ela precisa dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É congruência na vida. Congruência é o que vai nos libertar. Congruência é pensar, falar, sentir, agir na mesma direção. Então, quando a pessoa começa a observar isso e a corrigir, ela está construindo liberdade na sua vida. Obviamente, ter uma meta, um objetivo de vida, né? O melhor objetivo de vida para mim é assim: eu quero saber a minha verdade. Meu objetivo é me unir à fonte. Meu objetivo é encontrar a minha parte divina. Meu objetivo é acessar a minha consciência. Porque veja, quando você tem esse objetivo, que é algo muito maior, as coisas menores se ajeitam, né? Assim penso eu, assim fiz eu. Meu objetivo é servir, é estar aqui com esse propósito de servir no meu melhor, no que eu sei, no que eu conheço, com os meus dons, os meus talentos. E aí o que acontece? As coisas menores se ajeitam. Então eu sempre pensei dessa forma, a me ligar ao maior, a me ligar ao mais amplo, para que as coisas de menor
escala, elas se ajeitassem por si só, e assim acontece. Agora, cada um vai ter o objetivo que quiser, né? Como posso viver mais leve? Como posso viver com mais facilidade, com mais prosperidade, com mais alegria? Como posso ser mais grata? Tudo isso te eleva, né? E aí você começar a soltar. Entende, mulher? Se você não soltar, o que precisa ser largado para trás, você não anda para frente, né? Então isso é muito importante. A gente olhar com seriedade, com compromisso conosco mesmas, e a gente vê que tem coisas que não estão mais realmente fazendo sentido para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos em constante evolução. E tudo à nossa volta está em constante movimento. Quando a gente está evoluindo, né? Quando a gente está se descobrindo, a gente vai olhando para situações e pessoas que já fizeram parte da nossa vida, mas que agora elas começam a se diluir, a perder o sentido e realmente a não contribuir mais com o nosso caminho de ascensão, né? Se uma coisa ou pessoa está contribuindo para o seu caminho de ascensão, na dor, porque você precisava da dor, né? Na hora que você não precisa mais da dor, você começa a soltar tudo aquilo. A gente vai adentrando o nosso caminho de ascensão na dor, né? Dói, e a gente começa a acordar. Mas tem um determinado momento que a gente não precisa mais da dor pra gente acordar, porque a gente já acordou um tanto e a gente vai olhando. Só que a dor, ela faz parte, né? Até quando a gente está acordado também. Só que é menos dor. E muitas vezes a gente precisa dessa dualidade para a gente se nortear. Então, a pessoa que não solta, a pessoa que é apegada, que tem dificuldade de soltar, ela vai ter muita dificuldade de viver uma vida plena, né? E de ter maior consciência. O trabalho de despertar a consciência, ele é basicamente o trabalho de soltar memória, soltar tudo que nos encapsulou, tudo que nos cobriu e que faz a gente perceber o mundo de uma forma equivocada, de uma forma egóica, né? De uma forma egoísta, de uma forma que é como se só existisse o eu, que a gente quer ser o centro do mundo, o centro do universo. Você vê as pessoas que estão sofrendo, quando você vai conversar com elas, porque eu. Então tem um excesso de eu e uma falta do nós. Quando a gente começa a se perguntar como eu posso contribuir, você sai do eu e você entra no nós. Você entra na contribuição para o